Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o que é uma resenha crítica. Bom, uma resenha crítica é um texto que analisa e avalia uma obra como um livro, um filme, um artigo, uma peça de teatro, diferentes tipos de peças midiáticas. Ele é um texto de resumo, que é simples e apresenta a opinião de quem está escrevendo ele. Ele destaca os pontos positivos e negativos dessa obra, sempre com argumentos bem fundamentados e baseados. A resenha começa com uma breve apresentação da obra, depois ela faz um resumo, e por fim traz a crítica real, seja do autor, seja o que o autor da resenha achou, ou sobre os fatos dos defeitos daquela obra. Ela serve para ajudar outras pessoas a entenderem melhor a obra e decidir se vale a pena conhecer essa obra ou não. Ela destaca pontos positivos e negativos, desde, por exemplo, ações do próprio autor, como, por exemplo, pontos negativos na escrita dessa obra. Bom, esse é um breve resumo e é isso. Agora vamos falar das características de uma resenha tanto crítica quanto descritiva. Bom, primeiro temos a descrição, que você vai descrever o objeto cultural. O objeto cultural é um filme, um livro, uma obra, qualquer coisa criada pelo ser humano que pode ser analisada. Temos destacar os pontos importantes, pontos negativos e positivos, de uma forma imparcial, informações da obra, como autor e etc. Bom, a concisão tem de uma forma e objetividade tem que ser de uma forma direta. Você vai falar de uma forma direta e sem ficar enrolando e sem repetição. Linguagem padrão da língua portuguesa. Você vai, com o máximo de pessoas, consiga entender a sua obra sem falar muitas gírias. E geralmente você fala na terceira pessoa. Ou seja, em vez de falar eu penso que, diz pensa-se que, entendeu? Aí também temos a análise crítica, que é a mais importante na resenha crítica, onde somente você vai falar a sua crítica com base nos pontos negativos e positivos, você vai discutir sobre eles e falar argumentos para defender a sua opinião. Vou falar sobre como fazer uma resenha descritiva e crítica. Primeiramente, familiarizar-se. Esteja familiarizado com a obra, para que você consiga entender sobre ela. Apresente a obra, vai ser mais explicado daqui nos passo a passo, mas você precisa conseguir apresentar a obra para si mesmo e para as pessoas. Conteúdo, autor e seu propósito. Basicamente você precisa ter uma noção sobre isso tudo para que você consiga fazer o resto da resenha e a sua estrutura. Vamos ao passo a passo. Apresentar a obra, apresente os pontos principais sobre a obra e sobre o autor, para que você tenha uma base sobre isso. Contextualizar. Você precisa ter um contexto sobre como uma obra é e em que ela está inserida, para que você consiga contextualizar melhor. Descreva a estrutura de como a obra é passada, por exemplo, em capítulos, se for um livro. Resuma os pontos principais, para que a obra ela possa ficar bem descrita, mas sem você deixar isso muito maçante. E apresente o autor, dando um contexto de como ele lida com a obra. A parte da crítica você precisa fazer um apanhado geral em leitura e anotação e pesquisa, para que você consiga fazer uma crítica embasada, sem que você acabe cometendo erros na hora de criticar algum ponto da obra. E a conclusão é você pegar um apanhado geral de todas essas coisas e você conseguir resumir elas, para que você consiga fazer um encerramento para sua resenha. Bom pessoal, agora a gente vai analisar a resenha. E a resenha agora vai ser Scarface. O título da resenha, é Scarface, por Rodolfo Bezerra, data no dia 25 de outubro de 2020. Em Scarface, Al Pacino interpreta Tony Montana e um refugiado cubano que, através do mundo do crime nos Estados Unidos, começa a subir na vida, porém com consequências terríveis a si próprio, com aquelas que vem ligando agora. Entendi porque esse filme é um clássico, com personagens bem desenvolvidos e um trama de tirar o fôlego. Scarface consegue ser um dos melhores longas de todos os tempos. Poção apresenta um filme com um protagonista, sua jornada além de estabelecer por que a obra é considerada um clássico. Aqui ele vai apresentar a questão, apresentando o filme e em sua introdução e tudo mais. Roberto Bezerra inicia seu desenvolvimento da resenha apresentando um pouco do personagem principal, Tony Montana. Tony Montana é um atrativo à parte, mas ele consegue marcar a cena. Com seu jeito brigão e sem educação, mas com foco e muita raça, Tony vai galgando aos poucos a estrada do sucesso financeiro e tomando o lugar de todos que estão acima dele. Essa parte já destaca como um pouco da característica dele de ser uma pessoa um pouco possessiva, difícil de se lidar e com sede de poder, não deixando que ninguém fique acima dele, como mostrado no filme e em todas as cenas que vemos isso. Sendo ele uma pessoa muito explosiva e difícil de lidar. As cenas de ação são sensacionais, principalmente por causa dos suspenses em algumas partes das tramas, como a negociação inicial com os colombianos e a tentativa de assassinato do carro-bomba e muitas outras cenas marcantes.
O filme demonstra lindamente também toda a riqueza criada através do crime, e como chegar no topo pode ser também, ao mesmo tempo, estar em um abismo. Como dito anteriormente, e também como é mostrado no filme, ele acaba cavando a própria cova, ao invés de criar o seu próprio sucesso. Ao mesmo tempo que ele cresce, ele acaba se afundando em si mesmo e distorcendo a própria imagem de si, tornando-se algo que não queria ser e desprezava no começo. É extremamente dramático ver como Tony, quanto mais avançava em suas riquezas, mais parece perder e se afastar de suas motivações iniciais. Os personagens secundários também são extremamente relevantes, como Elvira, interpretação incrível de Michelle Pfeiffer, Manny, Frank e todos os outros, criando uma verdadeira perfeição cinematográfica em termos do roteiro. Aqui ele destaca como os personagens são bem desenvolvidos na trama, e como eles acabam sendo de grande importância para o filme. Conclusão. Como uma cicatriz deixou Al Pacino no Scarface marcarem a sua vida assistindo esse clássico de ação na década de 80. O impacto é duradouro e usa a metáfora de cicatriz para enfatizar como o filme fica na memória, chamada final incentiva o leitor a assistir ou assistir a obra.